Paisà é um filme de 1946, dirigido por Roberto Rossellini, estrelado por Carmela Sazio, Robert Van Loon, Benjamin Emanuel e Raymond Campbell. 6 histórias ocorrem em várias regiões, da Sicília até o Vale do Pó ao norte, conforme militares americanos interagem com uma variedade de italianos ao longo dos 18 meses do avanço rumo ao norte durante a campanha italiana da Segunda Guerra Mundial, enquanto as forças alemãs recuam. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme aí da lista, o filme de número 199, que é Paisà, mais um filme aí do Roberto Rossellini, considerado o segundo filme da trilogia que ele tem sobre a guerra. O terceiro filme não vai estar na lista, como eu falei lá no vídeo do Roma Cidade Aberta, que é o primeiro. O terceiro filme não tá na lista, então não sei se eu vou pegar pra ver por fora, talvez eu veja, tenho curiosidade, mas vai depender da agenda. E é isso, o filme são realmente essas 6 historinhas, são 6 histórias totalmente independentes uma da outra, todas passam ali na Itália, na guerra e tal, então elas têm esse tema em comum, mas, né, os personagens são diferentes, as datas são diferentes, os lugares onde acontecem são diferentes, as histórias são totalmente independentes cada uma. E aí, só pra gente fazer aí uma sinopse geral, já que a gente tem 6 histórias, eu queria dizer do que se trata cada uma das 6, pra eu poder comentar depois. A gente tem a primeira história, que é sobre um grupo de soldados americanos. No geral, a maioria das histórias são sobre soldados americanos. A primeira história é um grupo de soldados americanos que chega num lugar ali onde, teoricamente, tem alemães, mas eles encontram italianos meio escondidos numa igreja, se eu não me engano, e os italianos não falam inglês, nenhum deles, mas um dos soldados americanos fala italiano, e aí ele conversa um pouco com o pessoal ali, serve de intérprete. Em algum momento eles levam uma italiana, que é a Carmela, interpretada pela atriz, também se chamava Carmela, que aparentemente não era uma atriz profissional. Eles levam ela porque eles querem ir até um lugar que ela sabe o caminho, porque parece que tem minas pelo campo, e ela sabe desviar das minas porque ela tem andado por ali e tal. E aí eles levam ela, e num determinado momento eles deixam ela num forte, num resto de um forte que sobrou ali, junto com um outro americano que não é o que fala italiano, porque eles acham que eles podem encontrar mais italianos no caminho, então eles precisam deixar esses ali, e eles vão seguir caminho, e eles precisam do que fala italiano com eles. E aí fica esse cara, que é o Joe, e a Carmela, meio que tentando se comunicar, totalmente sem sucesso, porque frequentemente um fala uma coisa e o outro pensa, tal coisa, mas o tal coisa é o que a gente chama de falso cognato, é uma palavra que soa parecida com uma palavra em inglês, mas na verdade significa outra coisa completamente diferente. Ele fica tipo, o que você tá falando? Não faz nenhum sentido. E por um lado, combina com o estereótipo que a gente tem de americanos de não conseguir pensar além do próprio umbigo e pensar tipo, ela tá falando alguma coisa que não faz sentido e não eu não entendo o idioma dela, sabe? Que por um lado faz sentido, mas eu acho que gera cenas bem, sei lá. Mas bom, aí é isso, e aí alemães chegam, e aí tem uma briga deles ali com os alemães, e é meio isso a primeira história. Vou deixar pra dar opiniões no final. Mas a primeira história é isso. A segunda história é um menino, tipo, de rua, assim, que encontra um soldado negro, americano também, completamente bêbado, e ele meio que rouba coisa do cara, ele rouba os sapatos do cara, ele rouba uma gaita que o cara tem, ele rouba umas coisas, o menino, né, rouba umas coisas do americano, e aí o americano vai atrás, eles passam um tempão juntos, na verdade, enquanto o cara tá bêbado ainda, mas aí depois ele vai atrás do menino, porque aí o menino sumiu e ele agora tá sóbrio, ele vai atrás de tentar encontrar o menino, e quando ele encontra o menino, ele descobre que o menino é órfão, que mora num lugar cheio de outros refugiados, um monte de criança órfã, um monte de gente que não tem nada, não tem comida, não tem roupa, não tem nada, um monte de trapo, ruínas e tudo mais. E aí ele se sensibiliza, porque ele tava lá pra buscar a bota dele que o menino roubou. E aí ele fala, tipo, fica aí, vou embora, pode ficar com as coisas, sabe? Então é pra ser meio essa história mostrando vítimas da guerra recorrendo a roubo, mas mostrando como não parece que eles tinham outra opção, sabe? A vida tava tão completamente acabada que não sobrou o que fazer, sabe? Eu acho essa a ideia dessa história. A terceira é a história de uma prostituta que tá ali junto com várias outras, tentando, sei lá, seduzir os americanos e aproveitar os soldados americanos pra ganhar um dinheiro, ganhar alguma coisa. E ela leva um desses pro lugar onde ela dorme com os caras lá. É meio que uma pensão, parece ser uma pensão, que é onde ela fica. O cara tá bêbado e tal, mas o cara não quer nada com ela. Ela vai arrastando ele até lá porque ele tá bêbado e ele meio que não tem muita força pra recusar, mas ele também não quer nada com ela. E aí quando ele tá lá, tipo, deitado na cama e ela tentando seduzir ele de algum jeito e ele nem aí, ele começa a contar pra ela uma história. E ele conta pra ela uma história de que, na verdade, há um tempo atrás, ele conheceu uma mulher ali e ele se apaixonou por ela. Mas aí ele, no dia seguinte, sei lá, ele ia pro front, e aí ele ia tentar encontrá-la quando ele voltasse, mas ele não conseguiu encontrar ela. E aí a coisa é que esta prostituta que está com ele ali naquele
naquele momento é a mulher da história dele. E parece que ela também queria muito que ele voltasse e também estava muito apaixonada por ele. Me incomoda um pouco que eles não se reconhecem. Eu sei que ele tá bêbado. Ela não tá. Ela podia reconhecer ele, ela podia no mínimo achar ele familiar, fazer algum comentário, né? Mas me incomoda um pouco que ela só reconhece ele quando ele conta a história. Mas, enfim, acontece tudo isso e aí ela meio que vai embora, mas deixa um bilhete com ele que é dando o endereço dela, da mulher que, bom, é a mesma, mas pra ele tentar encontrar essa que ele queria encontrar. Mas quando ele acorda sóbrio, ele vê o bilhete e ele pensa, é o endereço da prostituta, joga fora, sabe? Até tem uma hora que ele pega o papel no meio de outros soldados, um soldado pergunta o que é, ele fala, é o endereço de uma prostituta, e ele amassa e joga fora. E aí termina assim a história. A história 4 é sobre duas pessoas, um homem e uma mulher que estão tentando cruzar um rio, porque eles estão num lugar que já foi libertado pelos americanos de novo, e eles querem cruzar para um lugar onde os partisanos estão lutando ainda tem alemães e ainda tem, eu acho que mais do que alemães, tem italianos fascistas ainda lutando lá. É um lugar que ainda não foi liberado, que aí é além do rio, de onde eles estão, e eles querem cruzar porque ela precisa encontrar um cara que tá lá e ele tá procurando, eu acho que a família dele, e eles querem muito cruzar, todo mundo fala, não, é loucura, vão matar vocês, e eles falam, não, a gente vai de qualquer jeito, você pode fazer alguma coisa pra ajudar, e eles vão falando, se você for por aqui, talvez tenha, esse pessoal tá aqui, né, eles vão tentando fazer esse caminho aí, e é basicamente isso, é muito sobre eles dois tendo que fazer uma longa travessia. O rio em si é uma ponte, né, que eles não conseguem atravessar pela ponte, eles têm que atravessar de outro jeito, mas a travessia do rio em si é pouca parte. Eles andando por esse lugar que ainda está dominado por forças inimigas, é a grande parte da história, e como eles encontram pessoas que ajudam no meio do caminho e que falam, tipo, olha, o que você tá fazendo é loucura, mas já que você vai fazer de qualquer jeito, deixa eu te ajudar, é meio esse o foco. Assim. A quinta história é de um mosteiro ali, né, italiano, e que chegam 3 americanos, que também se dizem sacerdotes, chegam 3 sacerdotes do exército, e eles chegam pedindo abrigo e tal, querendo ficar ali, eles trazem coisas, trazem muita comida, um monte de coisa e tal. E aí tem um principal que conversa muito com eles, e aí num determinado momento, um dos monges começa a rezar do lado dos 3, e só um dos 3 reza junto, começa a rezar junto. Os outros 2 ficam em silêncio. E aí alguém puxa esse cara de canto e fala, tipo, por que eles não rezaram? O que aconteceu? Qual que é o problema? Achei estranho. E aí ele fala, é porque eu sou católico, mas os outros, um é judeu e o outro é protestante. E é por isso que eles não rezaram. E aí os monges ficam completamente chocados com esse fato. Tipo, mas como? Mas que absurdo, como que pode ser? Eles não sabem quem é o Deus de verdade. Eles estão seguindo um Deus de mentira, que não existe, porque o nosso é o de verdade. E aí o americano, que é católico, fala, tipo, eles também acham que o deles é de verdade. Quem que vai saber quem que tá certo? E eles falam, não, mas você não já tentou converter eles? Porque eles estão numa situação de perigo muito grande, sendo parte do exército no meio da guerra. Se eles morrerem, a alma deles não vai pro céu, porque eles não são católicos. E aí fica meio assim. E bom, esse é o foco dessa parte. E aí a última parte, que é essa que se passa no Vale do Pó, que é uma região ali no norte da Itália, e é um grupo também de americanos que tá esperando um avião chegar com suprimentos, só que o problema é que todo lugar onde eles estão, ainda tem muito alemão. Eles estão meio escondidos ali no meio, tentando se manter, mas em volta tem muito alemão. Então para chegar um avião ali e deixar suprimentos, os alemães vão ver, vão atacar, né? Eles estão funcionando ali porque eles estão escondidos. Se em algum momento ficar muito visto que eles estão ali, vai ser um problema muito grande. E aí é sobre isso. Eles encontram umas pessoas no caminho, encontram os aliados, eles encontram uns britânicos e aí se ajudam e tal. Os britânicos estão sendo atacados pelos alemães. É meio essa ideia. É meio que um grupinho de soldados aliados, meio cercados assim por alemães, né? E tentando sobreviver ali. Essa é a última história. E aí, bom, vamos lá. Vamos pra curiosidades. O Roma Cidade Aberta, como eu falei lá no outro vídeo, foi um filme que teve um sucesso muito grande e um sucesso mundial. Então mesmo nos Estados Unidos ele fez muito sucesso. E aí com isso o Rossellini conseguiu apoio pra fazer esse, porque aquele filme foi feito meio do jeito que deu, né? Deu muito certo, é um ótimo filme, mas ele foi feito em termos de dinheiro e produção, ele foi feito meio que do jeito que deu, assim. Esse filme não, ele já conseguiu investidores, tanto italianos quanto americanos, pra poder fazer esse filme. Ele conseguiu um produtor americano que deu atores pra ele. Alguns atores desse filme são essas pessoas aí que esse produtor americano deu. Ele deu filme, né? Filme material bruto pra ele poder filmar. O roteiro é escrito por um monte de gente. Eu imagino que provavelmente cada um escreveu uma história, talvez alguém tenha feito mais de uma. Um dos roteiristas, inclusive, é o Fellini, Federico Fellini, no Roma Cidade Aberta também, né? Eu não encontro informação de qual história seria de quem. Eu não sei se sabe. Mas bom, eu acho que tem mais episódios do que roteiristas, então não dá pra cada um ser de um, né? Mas parece inclusive que tem 2
2 episódios que chegaram a ser escritos e nunca foram filmados. E mesmo os que foram filmados, aparentemente, sofreram bastante mudança aí no decorrer da produção. O elenco do filme consiste basicamente de atores profissionais, tanto conhecidos como desconhecidos, e alguns amadores, como é o caso da Carmela ali no primeiro episódio. E os monges do 5º episódio, aparentemente, também são amadores. O que me chamou muita atenção, porque eu achei os monges os melhores atores do filme. Pelo menos entre eles, os melhores atores do filme. O pessoal da cena desse que precisa atravessar o rio, que é o 4º episódio, eu também achei bons. Alguns, pelo menos, eu achei bom. Mas os monges, pra mim, estão entre os melhores atores do filme e, pelo visto, eram todos amadores. Os americanos, que aparentemente são atores profissionais, eu acho que estão todos péssimos. Péssimos. Enfim, vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Aparentemente, houve um problema que vários atores eram de regiões da Itália diferentes da região que era pro personagem ser e que era pro filme estar retratando. E aí, isso gerou um conflito de sotaques e dialetos e, sei lá, coisas assim. O que fez com que alguns personagens fossem dublados. O que eu acho... Bom, eu entendo que na época, de repente, era tipo, mas os italianos não vão acreditar nesse personagem, né? Porque eu tô dizendo que o personagem é de um lugar, mas na verdade o personagem é de outro. Isso, eles devem ter pensado que isso ia incomodar eles. É só o que eu consigo imaginar. Eu assistindo e não tendo nenhuma noção de dialetos e sotaques italianos, a dublagem pra mim ficou terrível. Eu não consegui entender o que tava acontecendo, por que aquela cena tava obviamente dublada, porque tem justamente uma das personagens, a moça que tem nessa história de atravessar o rio, ela é dublada. E eu ficava vendo e eu não conseguia entender por quê, não parecia fazer sentido, tipo, por que ela tá dublada? Ninguém mais tá dublado, eu não vi outro. O jeito que fala aqui dá a entender que os monges também foram dublados, pelo menos alguns deles. Eu não percebi dos monges. Fala que a Carmela foi dublada no começo, eu também não percebi. Eu não sei se porque era o começo do filme e aí eu não tinha passado ainda por cenas em que tava tudo, sei lá, sincronizado bem pra eu perceber, mas a Carmela eu até não percebi que tava dublada, mas aparentemente foi. Mas essa da coisa de cruzar o rio ficou muito esquisito pra mim. Enfim, é o tipo de coisa que pra mim, que não sou italiano, parece totalmente necessário. Eu entendo que de repente pra eles lá funcionava. Eu só acho que se você não consegue fazer bem o suficiente pra nem parecer que foi feito, eu acho que era melhor não fazer, sabe? Considerando isso especificamente, né? Outras coisas eu entendo que a quebra pode funcionar, mas eu acho que aqui falhou muito pra mim, assim. Aparentemente o filme foi premiado no Festival de Veneza, foi premiado aí pelos jornalistas italianos, então a crítica gostou bastante do filme, mas o público no começo ficou meio misto, né? Na própria Itália, né? Eu acho que no resto do mundo o povo gostou mais do filme, mas na própria Itália o povo ficou meio assim, aparentemente tanto por questões políticas como religiosas, porque são assuntos aí que o filme aborda. Eu acho também que, assim como eu comentei no Roma, que também foi um filme que disse que o público italiano não gostou tanto, eu acho que a guerra tava muito recente, era um assunto muito doloroso pra você ir no cinema assistir, gostar, sabe? Eu penso que é uma justificativa que faz sentido. Eu acho que era um assunto muito doloroso pra você ver ali. Era muito real pra você ficar assistindo uma obra de ficção. Tipo, pra que eu preciso ver isso se eu vivi isso, sabe? Então eu acho que boa parte pode ser por esse motivo e eu acho que faz sentido. Mas como eu falei, internacionalmente o filme foi unanimemente aclamado. O crítico francês André Bazin, que a gente já citou aqui algumas vezes, ali da Carrière do cinema, ele fala que o filme é essencial pra demonstrar a importância do neorrealismo italiano. O crítico americano Bosley Crowther, que também é um que eu já citei aqui algumas vezes, também falava sobre como o filme era um grande marco aí da expressividade sendo mostrada no cinema e sobre como ele mostrar imagens da atualidade, né, da Itália destruída ali da guerra, e o uso de amadores era algo muito positivo no filme que ajudava a tornar mais real, né, a coisa. Então também teve esse elogio aí da crítica americana. O filme foi indicado a melhor roteiro original no Oscar, mas não ganhou. E é isso de curiosidades, então vamos lá começar a dar minhas opiniões. Eu acho, e talvez eu já tenha até falado um pouco sobre isso aqui em comentários dispersos, eu tenho certeza que alguém vai me xingar nos comentários por causa disso, mas eu não consegui gostar desse filme. Eu achei Roma Cidade Aberta um filme absolutamente maravilhoso, e foi um filme que eu falei aqui, eu sempre falo, eu não tenho paciência pra filme de guerra. Eu acho filme de guerra muito chato. A guerra como um assunto eu acho muito chato. Eu acho que existem jeitos que talvez sejam interessantes de abordar o assunto, mas eu acho que no geral é bem... não é um tipo de filme que eu gosto de assistir. Esses filmes que não são sobre o combate em si, pra mim dá uma melhorada. Fica um pouco mais interessante. Pra mim, fica um pouco mais interessante. O filme também não é sobre combate, apesar de ter umas ceninhas. Mas eu não consegui gostar. E eu acho que o principal motivo de eu não ter conseguido gostar são os atores.
atores. Eu achei os atores muito ruins. E, como eu falei agora há pouco, eu não tô falando dos amadores. O meu maior problema foi com os profissionais. Os americanos, em especial, são terríveis. Terríveis. Então, eu acho que foi a parte que mais quebrou pra mim. E aí, vamos pelas histórias. A primeira história, pra mim, eu achei a ideia interessante. Eu acho que a ideia de todas as histórias é em algum nível interessante. Mas a primeira, eu acho que passa tanto tempo os dois tentando conversar e não conseguindo se comunicar, mas também não tentando tanto assim, sabe? Eu sinto que eles não fazem qualquer esforço pra um tentar entender o outro. Eles só falam no idioma deles e tipo, ai, se vira aí, sabe? Eles fazem pouco gesto, que é o que a gente espera que aconteça quando duas pessoas estão tentando se comunicar e não falam o mesmo idioma, eles fazem muito pouco, sabe? Sei lá. E aí gasta um tempão nisso e é uma cena que não vai a lugar algum, porque eles só ficam conversando e eles nunca se entendem. Não tem uma evolução a cena, sabe? Não vai a lugar nenhum. Então eu achei o primeiro, a ideia é legal das pessoas que não falam o mesmo idioma tentando se comunicar, mas o jeito como ficou eu não consegui gostar. A história do soldado negro, que o moleque rouba as coisas dele, é outra que eu acho que a ideia final é boa. O decorrer da história é muito chato, e aí a conclusão no final eu achei legal. Eu acho que de novo, outro ator americano, né? Eu acho que o soldado, quando ele tá só falando, ele atua bem. Quando ele tá se fingindo de bêbado, eu acho que ele tá terrível. Eu acho que ele se fingindo de bêbado é terrível. Eu falei isso aqui em outros vídeos já, né? Que eu sinto que é uma coisa que muita gente não sabia atuar direito na época. O que é engraçado, porque as pessoas bebem há milênios e ficam bêbadas há milênios, mas as pessoas parecem que não sabiam atuar um bêbado. É muito esquisito ele bêbado. É muito estranho. Não passa, sabe? Sei lá, não transmite pra mim. E eu achei a história meio chatinha. Fica de novo uma história dessa de pessoas que não se entendem, porque também eles não falam o mesmo idioma, e aí eles meio que não se entendem o tempo todo, e fica uma história que meio que não vai a lugar nenhum, sabe? Mas aí, quando ele chega e vê onde que o garoto mora, e vê a situação deles, tudo essa parte eu achei legal. Eu acho que essa parte funciona. Mesmo sem eles continuam não se entendendo, mas a mensagem é passada ali, tanto pra gente, quanto entre os personagens, sabe? Eu acho que o final funciona, o final da história, mas o começo, metade dela, eu achei bem chato. Da prostituta, a Francesca, eu acho que eu já comentei aqui, né? Eu achei muito estranho ela não reconhecer ele. Eu entendo que ele tá bêbado. E também eu acho que é outro péssimo bêbado. Mas eu entendo que ele tá bêbado, não tá nem olhando pra ela direito. Mas ela não reconhecer ele, eu achei meio estranho. Se eu não me engano, fala que faz tipo 1 ano entre ele ter... Se fizer mais tempo do que isso, de repente pode fazer sentido. Mas do jeito que fala, e do jeito que fala que ela ainda é apaixonada por ele, sabe? Ela queria muito reencontrar ele. Não é tipo, nossa, nem lembrava que esse cara existia. Não é essa mensagem que a história passa. Se fosse isso, eu acho que faria sentido. Mas enfim. E aí ela vai embora quando ela podia, sei lá, ela podia ficar lá e ele acordar e ele ver ela e de repente ele ia reconhecer ela, sabe? Não sei. Eu não achei que funcionou essa, não. Essa eu acho que não é a que eu menos gostei, mas é uma das. Aí a história das pessoas tentando cruzar o rio, eu amei. Achei maravilhosa. A história, eu reclamei também da dublagem, né? Essa de todas é a história que a dublagem me incomodou. Mas a história em si, e as cenas, e as coisas acontecendo e tudo mais, o jeito como é mostrado, eu acho que essa é a história que mais mostra a cidade. E eu gostei muito disso, assim. Parte, né, pelo menos da cidade, a cidade destruída e tudo mais, eu acho que essa é a história que mais mostra. E isso eu gostei. Eu acho que no fim essa é a história mais parecida com Uma Cidade Aberta, talvez, pode ser por isso que eu gostei daquele filme. Mas enfim, essa pra mim é muito boa. Eu acho que talvez seja a melhor história. A dos monges eu também gostei bastante, apesar de eu geralmente achar a religião como um assunto meio besta, o jeito que ele aborda a história eu achei interessante, e eu gosto que os monges são muito fofoqueiros. Eu acho que de todas as histórias, eu acho que essa é a que tem um toque de comédia, que eu acho interessante. Eu sempre gosto quando a gente encontra um toque de comédia numa história que é, do contrário, totalmente dramática, depressiva e triste, como se espera de uma história de guerra, cidade destruída e pessoas mortas e tudo mais. Mas essa tem um toque de comédia, e eu acho que o toque de comédia vem nos monges extremamente fofoqueiros, porque quando um descobre a coisa dos outros dois serem um judeu e um protestante, eles saem cochichando por aí pelo mosteiro inteiro, um cochichando pro outro. Tem várias cenas do monge com o outro falando baixinho nos corredores e tal, e eu achei essa cena maravilhosa. E aí o cara falando, mas você não tentou converter eles? Mas eles não vão pro céu, isso é um absurdo. E o americano fica tipo, eles também acham que a gente é um absurdo, que a gente não vai pro céu, sabe? Eu achei divertida essa história. Então a dos monstros eu gostei. E eu acho que a última, a do Vale do Pó, que é o dos caras esperando o avião, eu acho que essa pra mim é a mais chata. Eu não consegui gostar. Eu acho que ela é a mais... tem mais estilo de filme de guerra. Talvez seja por isso que eu não gostei. Mas eu não consegui gostar dela, não. Eu achei ela bem chatinha. Mas é isso, assim. É um filme... Vamos fazer assim, antes de eu fazer um apanhado
geral, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse filme? Bom, o livro começa falando uma coisa que pra mim faz muito sentido, que é: qualquer um que vá assistir a Paisá sem saber do seu status como obra-prima do neorrealismo pode ser perdoado por desistir logo no começo. Imagens de arquivo da campanha americana na Itália, música ao estilo hollywoodiano, maus atores vociferando ordens militares. O resto até não me incomodou, os maus atores são um grande problema. Agora, essa frase pra mim inteira é um grande problema, né? Porque pra quem não sabe que esse filme é considerado uma obra-prima, de repente vai ver, achar chato e parar. Tá, não é porque os outros consideram o filme uma obra-prima que eu tenho que gostar do filme, sabe? Essa é uma ideia muito babaca na vida, no geral. Não é porque os outros gostam de algo que a gente tem que gostar também. Eu sei que eu tenho certeza que eu já critiquei isso em diversos vídeos aqui. E eu falo sempre que não é isso que vocês vão ver nesse canal. Eu vou dar minha opinião com base em mim. Se eu for pra dar opinião com base nos outros, o que eu tô fazendo, sabe? Não faz sentido. E é algo que se faz muito, no geral, no mundo, em especial quando se fala em crítica de arte, se faz muito isso, né? Se uma pessoa importante falou que isso é maravilhoso, pessoas menores não podem discordar, porque senão elas estão erradas. Senão elas são inferiores, porque aquela pessoa importante, respeitada, viu algo ali. E se você não tem o respeito que aquela pessoa tem, e você não viu, você tá errado, né? Você é menor. Sua cabeça não enxerga a maravilhosidade do mesmo jeito. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Isso é um pensamento muito ridículo e algo que eu posso garantir pra vocês nunca vão ver nesse canal. Eu vou sempre ser sincero. Se eu gostar, eu gostei. Se eu não gostar, eu não gostei. Mas acho que vale. Eu entendo um pouco o ponto em que ele, e de algum jeito isso aqui fala sobre você desistir do filme no começo e não ver até o final. Aí eu entendo. Como eu falei aqui, as minhas histórias preferidas são a 4 e a 5. Então, pra mim, o filme demorou um tanto pra engatar, né? Mas não é o status como obra-prima que vai fazer você gostar do filme. Não deveria, pelo menos. Olha, o livro diz, e como eu falei de novo, eu não lembro exatamente, né? Mas o livro diz que a história da Francesca são 6 meses. Diz que um soldado americano que não percebe que uma prostituta é a mulher que ele amou 6 meses atrás. É muito pouco tempo pra ela não reconhecer ele. E o livro também foca no fato de que ele não percebe que é ela. Mas ela não percebe que é ele. É isso que me incomoda. Como que ela não percebe que é ele? Ela só se toca que é ele quando ele conta a história. Sem ele contar a história do que aconteceu, ela não sabe quem ele é. São só 6 meses, gente. As pessoas estavam apaixonadas, sabe? E aí, bom, o livro foca muito no fato do filme ser incrível por mostrar, sei lá, a brutalidade da guerra, que eu entendo que é algo que os americanos não mostrariam jamais. Mas assim, eu entendo esse valor, o valor de mostrar a realidade dentro de uma obra de ficção, porque a obra de ficção de repente vai ter um alcance maior. No geral, mais pessoas estão dispostas a assistir uma obra de ficção. E na ficção você consegue mostrar coisas que são um pouco difíceis de mostrar na vida real, né? Você não vai conseguir mostrar, fala sobre a última cena do filme, que é os alemães executando um grupo de aliados e partisanos. Você não vai conseguir filmar essa cena, a não ser que você seja o alemão que está fazendo a execução, né? Então, né, na ficção você consegue mostrar diversas imagens que no documental você não teria acesso, né? Então, eu entendo esse valor, mas eu acho que pra eu, pessoalmente, dizer que é um bom filme, eu preciso de mais do que isso. Não basta pra mim, tipo, olha, é muito realista. Não é suficiente pra mim. De repente era suficiente na época. De repente, se eu tivesse visto esse filme na época, eu ia pensar, nossa, que coisa incrível que foi feito. Como eu sempre repito aqui, a lista não é 1001 filmes que foram incríveis na época em que eles foram lançados. A lista é 1001 filmes pra você hoje ver antes de morrer. Então, eu acho que tem vários elementos de qualidade ali. Eu acho que o Rossellini era um diretor muito competente. Gostei muito do outro filme. Acho que aqui também o filme tá muito... Em termos, sei lá, técnicos ou práticos, a única coisa que me incomoda no filme é a atuação, sabe? E eu acho que o roteiro, diversas vezes, é pouco interessante. Mas incomodar de verdade é só a atuação. São vários atores aqui que me incomodam muito e quebram muito pra mim. Porque se eu vejo uma coisa que justamente é pra parecer extremamente realista e é pro mérito dela ser o quanto ela é realista, mas ela tá muito mal interpretada por um ator péssimo, quebra essa ilusão de realidade pra mim, sabe? Eu pessoalmente não consigo. Eu não consigo ver um ator ruim e pensar, isso parece real. E o principal mérito desse filme, segundo o livro, por exemplo, e a própria internet e todas as coisas, é o quanto ele é real. Mas eu não consigo assistir ele e pensar que é real, porque os atores são muito ruins. Vários deles, pelo menos. Então é isso, assim, eu acho que é um filme interessante. Eu gostei do formato em historinhas, é um negócio que eu gosto, que eu acho divertido. Divertido, assim, de como quebra da expectativa, né, do padrão de ser um longo filme. Eu gosto da ideia de historinhas. Como eu falei, eu gostei muito da 4 e da 5, mas as outras eu já achei meio mais ou menos. Mas é isso, assim, eu acho que Roma, Cidade Aberta é um filme infinitamente melhor. Eu não acho que eu colocaria esse filme na minha lista pessoal,
pessoal, esse aqui. Tem que ver o terceiro que não tá na lista do livro pra ver se eu de repente diria, tipo, vê a trilogia inteira. Porque eu sei que a trilogia inteira é pra ser considerada uma coisa bem importante, né? Agora eu tô curioso pra ver o terceiro e pensar se eu não acho o terceiro melhor do que esse. Essa é o caminho que minha cabeça faz, sabe? Será que se eu ver o terceiro eu não vou achar o terceiro melhor do que esse? Porque eu não gostei desse. Quer dizer, gostei de algumas partes, mas assim, né? Roma Cidade Aberta é maravilhoso. Esse aqui eu acho que não chega aos pés pra mim de Roma Cidade Aberta. Como eu falei, alguém vai acabar me xingando nos comentários por causa desse, porque eu acho que é um filme pra ser muito respeitado. Não estou dizendo que ele não merece ser respeitado, e eu entendo a realidade que é mostrada, mas eu precisava de mais, assim. Eu acho que pra mim não foi suficiente, de novo, pra ver hoje, né? Pra ver hoje, eu não acho que foi suficiente, eu não acho que o filme é tudo isso, eu não acho que ele se manteve tudo isso, e pra mim a principal falha deles são as atuações, que eu acho que falham bastante. Lembrando que eu não estou falando dos amadores, estou falando dos profissionais. Os profissionais são péssimos. Mas é isso. Eu acho que esse vídeo deve estar até longo já, então chega, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Pode xingar, não tem problema, pode falar que eu que não entendi, não me importo, e tá tudo bem também, e tenho certeza que vai ter gente aí que deve gostar muito desse filme. Pra mim realmente não funcionou, não consegui. É isso, em breve nós estamos de volta com mais um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a próxima, valeu, até mais!